Tudo bom. Bom, Henrique, é o seguinte, tô gravando alguns depoimentos aqui, né? Acho que, mas assim, como eu tô terminando meu ciclo aqui, uma forma das pessoas entenderem como é que funciona as nossas atividades, né? E você está conosco aqui nesses 4 anos, né? E aí, elaborei algumas perguntas que eu queria ouvir a sua opinião, né? Hoje você está como diretor adjunto, né? Você era assistente da diretoria aqui. E eu acho que é uma forma da gente também, as pessoas conhecerem um pouco do trabalho que a IDEA faz, né, dos desafios que a gente enfrenta aqui, Uhum. né, e o quanto importante é o papel, né? Bom, uma coisa que eu gosto muito aqui, Henrique, quando a gente está aqui, que você é uma pessoa que sempre gostou muito de inovação, né? Eu vejo que você sempre está pensando em alguma coisa que vai mudar, que pode ser novo, né? Isso parte um pouco do seu estilo de vida também, né? Então Sim. eu tenho uma pergunta para começar para você falar. Quem é o Henrique? Uhum. Quem é o Henrique? Não, tá bom. Não, primeiro eu queria falar que, assim, eu gosto muito da iniciativa, Mori, de verdade. Eu acho que a gente tem que expor aqui o que a gente, né, o que a gente está fazendo. É um reconhecimento, é positivo isso e é importante que as pessoas tenham aí acesso a isso e a gente possa. Eu acho que a gente falando, né, faz com que a gente perceba mais o que a gente fez, né? Legal. Agora, falando Quem é o sobre Henrique? mim, né? Falando sobre mim, bom, eu até já comentei com você, brinquei, eu não sei até que ponto, de certa forma, eu deveria falar esse tipo de coisa, mas assim, eu tenho uma relação com a administração que vamos dizer que eu caí um pouquinho de paraquedas aqui, não era aquilo que eu tinha, né, assim, Acho que pensado para a muitos de nós vida. é isso também, né? Sim, Poucos que acho que nascem vocacionado e conseguem exercer essa questão do vocacionado, né? isso. Só que assim, isso na verdade começou desde a minha formação, porque eu sou formado em letras aqui pela Letras. FEFELESH, né, aqui na USP. Habilitação E aí? habilitação em japonês, olha Mas só, fala japonês? português e Mas fala japonês. japonês? Não porque eu não consigo, eu não dei continuidade, né? Ah, tá. E daí eu fiquei só com aquele conhecimento mais conceitual, assim, teórico da coisa, né? Porque lá a gente tinha língua, literatura, cultura japonesa, então assim, me deu uma base legal, até por uma questão do contato que eu acho que eu vou só depois emendar com um pouquinho do Legal. que eu sou, porque assim, me deu até um contato com uma cultura diferente que é a cultura japonesa, né? Uhum, E eu tive naquela ocasião bastante afinidade, assim, até era elogiado pela professora de literatura, ela falava, nossa, que você é ocidental, mas tem o kokoro japonês, né? Kokoro é o sentimento, né? Legal. E claro, eu não sou, né? Não tenho ascendência Uhum. japonesa nem nada, mas eu já tinha essa Entendi. conexão, sabe? Com aquilo que não é tão linear, sabe? Aquele olhar um pouco diferente para as coisas. Mas o oriental também tem um lado, do ponto de vista de disciplina, eles são muito lineares, né? Sim, Eles são então, constantes, né? esse aspecto, esse aspecto talvez eu não tenha pego, Entendi. mas mais esse aspecto de ter um pouquinho de uma coisa assim mais de perceptiva e cadenciada, acho que sim, sabe? Tá. Com calma, né? Com parcimônia, com um pouco de paciência com as coisas. As pessoas até acham que eu sou calmo, que eu sou tranquilo, claro que não é o tempo todo, mas, né, de uma forma geral, as Mas, em pessoas têm geral, essa você é uma pessoa visão. calma. Né? Eu te encho muito o saco aqui, brigo com você e tal, mas do jeito explodo, porque eu sou meio latino, né? Latino quase do sentido de Não. latir, Mas a né? gente nem brigou tanto, a gente mais se entendeu do que, Isso aí. né? Com certeza. Assim, claro, eu tenho sim essa questão. Briga sempre no bom sentido, é bom dizer, né? Porque às vezes tem alguém assim, vai que tem alguém assistindo, dizer o meu brigar é discutir, debater, né? Sim. Porque às vezes o calor das coisas, assim, eu sou muito emoção, sou muito estômago também, né? Mas assim, eu não tenho nenhum registro, assim, aqui, nesse, desculpa ter te interrompido, Não? mas nenhum registro de situações acaloradas, tive uma ou duas e tal, mas porque a gente depois também sentou e conversou, Sim. que é mais da emoção, mas continua. E daí, assim, claro, eu com tudo isso, né, eu sou uma pessoa que tem uma proximidade, uma questão com questões de sustentabilidade, ambientais, né, eu venho trabalhar de bicicleta, né, Legal. eu tenho Eu ando de bicicleta essa também, coisa. sabia? Caramba, tenho 5 bicicletas. Né? Eu faço um ciclismo mais urbano, assim, né? Que é a parte de trânsito. Eu acabo aproveitando o deslocamento que eu tenho para vir trabalhar e, ao mesmo tempo, faço Fazer exercício legal. e contribuo com a questão ambiental, contribuo com o trânsito, né? Eu comprei uma bicicleta e deixei aqui durante esses 4 anos. Aí eu andei 20 vezes.
Porque acaba também, chega num dia, vai embora no outro, sabe? Aham. Mas essa é uma das coisas que eu me arrependi de não ter andado mais De de não ter andado bicicleta. mais, né? Mas, bom, agora você Vou tem voltar com a que minha ter bike, vou mais voltar. oportunidade, né? Eu, como acabei associando a questão do deslocamento, Então da você não estrada tem e carro. trabalhar, então é o tempo todo. Eu tenho. Quando eu migrei para essa questão de bicicleta, eu me desfiz de carro, né? Mas aí depois Ah, circunstâncias da não minha dá. vida fizeram com que eu Nós precisasse não vivemos na ter Alemanha, não carro. vivemos na É, Bélgica, não mas vivemos... eu uso pouco, assim, eu uso Mas mais acaba fim de tendo semana, uma vez necessidade, ou uma coisa. outra, mas eu Então você uso tem pouco. habilitação. Você é um cara habilitado. Tem habilitação, tem habilitação. Tem até habilitação de moto, apesar de eu ter usado muito pouco, assim. E daí tem essa questão, né, então, ambiental, eu até queria, assim, de certa forma, que a nossa sociedade valorizasse mais a iniciativa dos ciclistas, assim, sabe, ciclistas urbanos, porque, de certa forma, é uma vida difícil, sabia? A gente enfrenta aí esse trânsito caótico, Sim, sim, selvagem, sim. assim, e as pessoas não dão o devido reconhecimento, e de repente identificar, puxa, essas pessoas, na verdade, estão nos ajudando, né? Estão nos Sim, sim, ajudando, sim. mas Estou tirando um carro de rua da estão rua. tirando um carro, estão tirando, né, Poluição. poluição e tudo mais. Mas, vamos lá, vamos galgando Então você é um cara aos formado em poucos. letras, tem filho? Tenho um filho de 15 anos. 15 anos já, né? Tem um cara com cara de jovem 15 dessa, de 15 anos, anda de bicicleta, gosta de questões ambientais, de sustentabilidade. Mas o que você veio fazer na área de compras públicas? Vou falar. Então, só fechando, então, só amarrando aí a minha questão, então eu sou vegano também, né, que fiz essa escolha aí por questões também ambientais, por questões É éticas, por fácil ser questões... vegano. Olha, Não, eu não estou dizendo se é bom, que eu Não, tenho certeza sim. que deve ser bom. Eu vou... Eu queria te perguntar, porque a gente conversou alguma vez sobre isso, mas assim, quando a gente conta um pouco da nossa história, né, a gente está se abrindo para o mundo para as pessoas conhecerem um pouco da gente, né? E às vezes eu vejo assim, aí eu faço uma pergunta, né? É fácil ser vegano? Ó, eu vou dizer assim, teoricamente, assim, tecnicamente parece ser um pouco difícil, mas quando você faz por um propósito, você acredita naquilo assim, e aquilo faz sentido para você, né? Não se torna difícil porque você faz aquilo por convicção, porque Entendi. acredita, e daí você vai dando um jeito. Eu acho que assim, o veganismo na parte alimentar nada mais é do que você se alimentar de vegetais. Então, assim, na prática, você tem vegetais em qualquer lugar, Tá, né? você Então, consegue fazer uma substituição adequada, ter uma reposição de minerais, nutrientes, vitaminas. sim, tranquilo. Eu já estou há 10 anos aí. 10 anos? Eu sou praticante de esporte, assim, eu pratico muito esporte, né? Eu jogo tênis, jogo vôlei, jogo badminton, pedalo, corro. Então, assim, o que eu posso te dizer é que melhorou, assim, a minha relação com o meu corpo, com as atividades físicas. Seu filho também é com a vegano? saúde. Infelizmente não, porque a mãe não é, e daí... E você administra bem isso, assim, desculpa, não era nem isso que a gente queria conversar, mas a gente fica tão curioso para saber, né, porque a gente às vezes tem pouca oportunidade de conversar com pessoas que têm ideais, porque às vezes o ideal, às vezes, né, desconfigura, o ideal pode ir para uma linha que a gente está querendo meio utópica, mas assim, quando a gente vê alguém que tem um ideal bem definido e cultua isso. No começo, quando eu me tornei vegano, essa coisa quente ainda em mim, aquela coisa de um inconformismo, uma coisa ética, eu fui até um pouco indelicado com as pessoas, sabe? Entendi. Né? Depois, Amaury, de verdade, assim, eu fui percebendo que aquilo era para o meu desenvolvimento, Entendi. sabe? Por mais que tenha relação lá com os animais e com o ambiente, com isso, mas eu percebi, não, isso sou eu. Até porque agora você é um líder aqui, né, cara? Você é o diretor adjunto, né, cara? Você tem que lidar com essa diversidade. Também, né? E daí eu fui aos poucos percebendo isso e assim, então o foco é mais no meu desenvolvimento. Então na minha relação com meu filho, que você perguntou, como que é ter um filho, o filho não sendo vegano? Claro, no começo eu me frustrei, eu me achei meio, sabe, me senti meio fracassado. Mas depois eu fui percebendo que tem o tempo dele, tem a construção dele, e assim, eu mostro quem eu sou. E daí é isso, a vida vai, né? E é assim, agora fazendo a sua segunda pergunta, a questão da minha relação com a administração pública, como que eu vim parar nisso e tudo mais, né? Bom, me formei lá em letras e tal, né? Acabei não seguindo, que na verdade é meio que a sina de muitas pessoas que se formam lá, porque infelizmente... A desvalorização do ensino Exatamente. no Brasil. Infelizmente não existe uma valorização, né, da educação no país e tudo mais. Então a gente acaba, o pessoal que se forma em letras acaba caindo meio que em qualquer lugar. Então, num primeiro momento, eu simplesmente prestei concurso porque eu
Eu me sobrevivo. encaixar em algum Tá certo. trabalho e cair aqui. Mas daí é isso, daí começou uma construção, né? É a minha vida, é a minha carreira. Aí Claro. começou essa construção, o meu vínculo. E no começo foi até legal, porque eu consegui vincular a minha formação em letras com as atividades aqui, porque eu percebi que existia uma carência bastante grande em relação à comunicação, à escrita, sabe? Hoje, com a inteligência artificial, isso já não é um problema. Eu sou entusiasta da inteligência artificial, a gente pode falar sobre isso também. Mas assim, já não é mais um problema. As pessoas agora conseguem escrever bem, se comunicar bem, porque essa ferramenta ela permite isso. Mas por muito tempo não foi assim, né, Mauri? É recente a questão da inteligência artificial. É, Então eu consegui. aquelas habilidades de correção, de boa formação gramatical, né? E uma formação em letras e tal, é sempre um aspecto, era um diferencial, né? Isso. Então eu acabei sendo referência assim por bastante tempo aqui, sabe? E isso me ajudou bastante. Eu mesmo, Comunicação. eu mesmo no começo da gestão falei, Henrique, dá uma revisada nisso aí, Isso. você é o cara de dar uma revisada nesse e-mail, revisa esse negócio pra mim, esse texto, Isso. né? E ó, Mauri, eu não fico chateado não pela IA, pela inteligência artificial ter suprido e cumprido esse papel agora, porque assim, primeiro, isso tudo fez parte da minha formação. Então, hoje eu sou quem eu sou por causa dessas competências e por causa desse conhecimento que eu adquiri, né? E eu sou totalmente favorável à administração utilizar esses recursos. Mas eu acho bom, você só fala porque assim, né? Então, às vezes a gente fala, pô, eu não tenho uma competência 100% numa coisa, né? Mas tenho outras. Então, a soma dessas coisas, né? Eu acho que elas ajudam, né? Sim. E o fato de você ser de uma outra área, eu acho que ajuda muito você a pensar um pouco diferente. Né? Porque às vezes a gente da mesma área, da administração, às vezes a gente fica muito engessado, né? Sim, aí eu queria... é um ar diferente. Mesmo, Exato. né? Eu acho que eu acabo trazendo... eu sinto, sim, algumas questões de não ter tanta proximidade com a administração, apesar de ter muito tempo aqui, no trabalho, né? A experiência, mas não tenho essa base teórica tão consolidada. Depois eu até fiz uma especialização na parte de gestão de projetos, que me deu um pouquinho de base, mas eu não tenho essa construção acadêmica da base da administração. Mas ao mesmo tempo, é isso que você falou, eu acho que eu trouxe outras competências. Sim, claro. Que agregaram em relação também à minha relação, essa coisa da linguagem, a minha relação humana. Então eu sinto que eu consigo fazer um trânsito legal, né, com a competência em lidar com as pessoas costumam me dar um retorno positivo em relação a isso. Então é isso, é soma de competências, a gente tem muitas competências, né, na vida, acho que todos nós temos. Tem muito por inteligência também, né? Exato. Alguns não gostam muito disso, né? Acho que sempre a inteligência matemática, lógica e tal. Inteligência, ou inteligência que memoriza, inteligência... Sim. Eu acho que cada um tem que descobrir um pouco desse, né? Eu gosto até, já te falei isso outras vezes, a gente tem que olhar para as profissões nas quais a vida nos ofereceu, ou a profissão na qual a vida nos ofereceu, e dizer, poxa, o que tem de mim aqui dentro? E é isso, e cultivar aquilo que nem uma planta. Sabe? Porque assim, a felicidade está dentro da gente, a felicidade não está nos lugares. Né? É verdade. Eu até já falei para você, né, que às vezes eu sentia que você era um pouco triste, né? Mas eu sempre conversei muito com você e gostava muito das conversas, dos feedbacks, achava que tinha dado um retorno super bom, mas às vezes eu sentia você um pouco triste. Eu tive, né, uma conversa recente, nós tivemos, né? Você falou um pouquinho sobre isso. E assim, coincidentemente, hoje, algumas pessoas, mais de uma, vieram me falar assim, sabe? Me dar um retorno positivo. Falam, ah, Henrique, legal, acho que a gente está tendo uma energia legal, assim, da sua liderança. Eu tô feliz por isso, queria te agradecer. E não foi só uma pessoa. Então, assim, sabe? Convergiu com estatisticamente, você fala, já estou tendo uma média, né? Então é bom, assim. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o elogio, né? Que quando a gente recebe um elogio, quando a gente recebe uma crítica, a gente já fica bravo logo, sabe? Que tem uma coisa que não está legal. Parece que a crítica ela é mais verdadeira do que o elogio, né? Daí a gente fica com isso confunde a gente também, ou deixa a gente cego, deixa a gente soberbo. Mas eu acho que isso é importante, acho que você toca bem essas questões. E eu queria emendar uma pergunta aqui para você, que é assim, né? O que mais te anima hoje, dentro da administração pública, dentro do cargo que você está, né? Em termos de o que eu poderia inovar? Entendi. Bom, eu queria falar, acho que o que mais me anima, duas frentes aí, né? Uma delas é essa questão que eu comentei com você sobre a minha relação com as pessoas. Então, quando eu assumi esse desafio que você me propôs, né, da direção adjunta, eu pensei, não, eu quero
fazer alguma diferença nas relações humanas. Eu quero melhorar de alguma forma as relações interpessoais, melhorar de alguma forma o trabalho traz de positivo para as pessoas, né? E eu vi isso como uma oportunidade, né? Eu até tenho estudado sobre isso também, eu acho que tenho aumentado minhas competências em relação a isso através de estudo mesmo, de conteúdo, mas também pela experiência, pelo que eu sou e tal. E assim, eu acho que essa é uma janela de oportunidade, eu não tenho grandes respostas quanto a isso, mas eu acho que pode parecer que não, desculpa, amor, pode parecer que não é inovação falar, eu quero melhorar o clima organizacional da onde eu trabalho. Mas eu acho que isso é inovação, sabe por quê? Porque é um desafio, ninguém consegue fazer, Entendi. né? Então É muito enrijecido, né? Muito institucionalizado, né? Uhum. Até brinco que você falava aqui, é muito não, né? É muito não. Isso. É muito medo, porque o medo protege, né? O medo é acolhedor, né? O medo não. O não é acolhedor, né? Então, às vezes, as pessoas, né? Falando não, elas se protegem. Pô, vou correr um risco mais, vou fazer um pouquinho mais diferente. Aí sempre vem aquele jargão, né? Não vou ganhar mais nada por isso, né? Porque como se não tivesse valor o serviço público, né? Então eu queria, sabe, de alguma forma agregar mais as pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais participativas naquilo que a gente faz, nos resultados, e tentar ir mais numa linha né, do incentivo. E o outro ponto que você falou do inovar, eu acho que assim, é o que eu te falei, eu sou entusiasta dessa questão de tecnologia, de inteligência artificial, questão de processos eletrônicos, questão de controle de tráfego eletrônico. De um certo modo, se conecta sempre com o estilo de vida do qual a gente escolhe. E não tem como a gente não induzir o ambiente ou traduzir isso para o nosso ambiente, né? Acho que quando você escolheu lá, por exemplo, eu escolhi um estilo de vida, né? E não tem como eu não transpor um pouco do que eu espero de um mundo melhor, de um setor público melhor, que não se correlacione com aquilo. Porque senão você fica incoerente, né? Sim. Eu acho que essa fala é por aí mesmo. E assim, então eu acho que a gente tem que usar esse momento agora de conseguir usar a tecnologia em nosso favor como um instrumento que vai melhorar a comunicação, que vai melhorar a organização das tarefas. E eu acho que a oportunidade de inovação está aí, sabe? Eu acho que a gente patina muito nesse sentido, né, Mauri? Difícil mudar, a gente tem dentro de nós, todos nós, a gente sabe o que precisa ser feito no sentido do que a gente precisa de resultado. Mas daí o desafio de como implementar tudo isso, eu acho que é um momento bom, sabe? Esse momento do avanço da tecnologia é um momento bastante positivo. Eu tive uma ótima experiência aqui, né? Acho que muita gente comprometida, compraram muito minhas ideias, acreditaram que eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. Mas assim, porque é um pensamento coletivo que eu tenho em relação ao setor público, às vezes, que a gente precisa ajoelhar para o servidor fazer alguma coisa para a gente. Acho que esse sentimento, não sei se você já passou isso algumas vezes. Com certeza. Que parece que assim, você está fazendo um favor, você está fazendo um favor para você, sabe? Você tem que ajoelhar, você tem que implorar, né, para o indivíduo fazer aquilo, né? Parece que tudo é prioridade, menos aquilo, né? Menos o trabalho dele, né? Exato. E o grande desafio é equalizar isso, né? É conseguir fazer com que a gente traga as pessoas para um pensamento diferente, né? Eu acho que a gente é um desafio do setor público, né? Perfeito. É um desafio do setor público. O setor privado tem isso, mas o setor público tem muito mais por causa das condições como a gestão pública ela é construída. Então acaba tendo isso sim. Continuando, né, nessa linha, você, sei lá, se tem ou não tem também, não tem problema, né? Qual a iniciativa mais inovadora que você participou ou tem orgulho do DA nesses últimos anos? Não sei se dessa gestão em geral. Tá, não, Você tem alguma lembrança de alguma coisa que mudou e que é bom a gente passar para os outros como um exemplo? Eu acho assim, Amori. Primeiro que eu queria falar que esses últimos 4 anos, sobre a sua liderança. Eles vão desconfiar disso, tá? Não, mas é muito sincero. Eles vão dizer assim, não, vocês combinaram isso aí, entendeu? Mas é muito sincero, porque assim, realmente foi um período de grandes transformações, muitas coisas aconteceram. Eu acho que foi um DA muito ativo, sabe? Muito propositivo. Assim. Acho que uma das coisas era tentar mostrar para as pessoas o verdadeiro protagonismo que o DA tem. Não é que não é que ele começou a fazer coisas extraordinárias, ele já fazia coisas extraordinárias. Exato. Esse protagonismo, uma das coisas que eu sempre pensei, eu acho que o DA tem um papel muito importante
nesse processo de coordenação, de governança, né, dos serviços e das ideias dentro da universidade. E eu acho que essa gestão conseguiu, né, comunicar isso, né? Tornar isso público, comunicar. Ó, eu acho assim, muitas coisas aconteceram aqui. Eu fiquei uma boa parte como assistente, né? Assistente de gestão, e agora assumi a diretoria adjunta. Mas assim, o que eu posso dizer é que eu tive muito trânsito em relação a Os tudo que foi projetos. feito, sabe? Assim, os projetos. Então, tanto a parte da transição da Lei 14133 de 21, né? Licitações e contratos, em relação a toda a parte de serviços, lá, transportes, inovações, assim, a parte de controle de tráfego eletrônico. Eu sempre tive esse trânsito bom, assim, com as equipes, né? O projeto de frota, por exemplo, para a USP, os estudos, Isso, a né? modernização, a redução de mais de 100 veículos de frota, Ó, a modernização da frota pesada, né, no estudo. Para você ter uma ideia, Mauri, quando nós sempre fazemos assim uma troca positiva com o pessoal da Unicamp, do Unesp, né, o pessoal e quando o pessoal conhece o nosso sistema frota, a forma como ele vem se desenvolvendo, por exemplo, as pessoas ficam admiradas. A gente pensa que não, mas a gente tem bastante controle lá. Falta muita coisa, falta. Claro. Mas eu acho que a gente evoluiu também bastante nesses últimos anos em É relação uma referência, é um benchmark. Exatamente, né? Bom. E assim, eu acho que todos esses aspectos foram bastante positivos, mas eu queria, talvez vai ser uma fala de outros também, mas eu acho que o que eu queria destacar, teve também a questão do auxílio saúde, teve a questão do credenciamento dos benefícios, vale alimentação e vale refeição. Acho que tudo isso foi muito positivo, assim, muito. Mas eu queria destacar essa questão que você comentou, assim, que eu acho que a gente se aproximou da comunidade USP, sabe? Porque o DA sempre foi uma área de suporte, sempre deu suporte para as unidades e tudo mais, mas nunca se abriu, se expôs no bom sentido, Sim. se expôs para a comunidade no o Marcos sentido ele fala assim, você vai lá e faz o webinar. Eu nunca fiz um webinar na minha vida, o que eu faço? Vai lá e fala, só isso. Então, Só o que você sabe. Então, o que eu queria destacar, eu acho assim, dentre tantas coisas, mas o que eu queria destacar dessa gestão, claro, nós tivemos problemas, sempre temos, né? Mas se não tivéssemos, aí era mentira. A gente já fala aqui, estamos falando mentira, porque se é tudo perfeito. Sem algum nível de conflito de ideias, não tem jeito, né? Sempre tem. Mas eu diria que essa parte da capacitação, sabe? De envolver as pessoas, de trazer novamente o pessoal para, eu quero trabalhar essas questões com o DA, eu quero trabalhar essas questões em prol da USP de maneira coletiva. E eu acho o DA, de um certo modo, o que você está dizendo assim, o DA hoje é algo desejado pelos próprios colegas, tipo assim, eles têm uma visão muito positiva. Muito positiva, exatamente. Positiva, e eu acho que trouxe um engajamento novo que já serve como legado, né? Que vai prosperar para daqui para frente. Porque a gente agora começa a ter, sabe, uma coisa de, eu acho que a gente consegue juntar pessoas, considerar as competências, as qualidades, as inteligências de todo mundo da USP, porque é um universo que é diverso, né? As pessoas têm competências muito diversas e eu acho que a gente começa a ter essa ideia, eu acho que agora a gente consegue montar grupos e consegue transformar a administração da universidade, que é meio triste falar isso, mas eu vou emendar com uma coisa positiva. A nossa administração, infelizmente, ela não é uma referência, assim, no sentido, a Universidade de São Paulo, ela tem, né, ela é muito bem vista, né? Ensino, pesquisa, isso, né? Mas a administração, ela precisa melhorar bastante. E eu acho que nós demos passos importantes agora. Eu acho que eu tenho visto uma evolução bastante positiva dentro da administração. Eu vi um trabalho, você falou em termos de capacitação e cooperação, a gente trabalhou muito com a Unicamp, coisa e tal, né? Eu vou me dar duas questões para a gente mais ou menos encaminhar o nosso depoimento, né? Qual foi o maior obstáculo que você... E qual é, ou se há um obstáculo, qual é o maior obstáculo que você vê hoje para inovar, para aumentar a eficiência, para desburocratizar? Qual é que nesses últimos anos, ou que ainda existe? Tá. Bom, eu vou meio que me repetir na questão do formato de duas frentes. Eu queria falar de dois maiores desafios, tá? Que são parecidos com aquilo que eu falei anteriormente. Para mim, um dos maiores desafios ainda é um desafio que pode se tornar aquilo que vai nos beneficiar. Mas é realmente as pessoas, as relações interpessoais, lidar com as pessoas, lidar com as equipes.
para mim esse é o maior desafio da administração de verdade, assim, e acaba sendo o maior desafio para a gente conseguir inovar, conseguir avançar, porque parece que a gente precisa primeiro tratar, parece, não estou falando que a gente tem que fazer isso, mas ocupa o nosso tempo tratar dessas dificuldades interpessoais, e isso atrapalha, porque às vezes eu penso assim, nossa, se todo mundo tivesse bem, assim, engajado na coisa, não, vamos, nós somos uma equipe, todo mundo é equipe aqui, todo mundo está trabalhando em prol. Todo mundo sabe a sua posição no time, né? Exato, e daí fala, não, qual é o nosso propósito? Nosso propósito aqui é vencer, né? É vencer, é chegar em algum lugar, é chegar onde a gente, se todo mundo pensasse assim, nossa, você sabe, a gente teria evoluído muito mais, teria inovado muito mais, mas daí a gente sempre tem esses desafios. Então, para mim, esse é um grande desafio. Você tem que ganhar o time, né? Assim, o time tem que estar com você, se você tem que estar acreditando, ele tem que estar como se as pessoas estivessem enxergando com seus olhos, né? Com os olhos do outro, né? E o outro desafio que eu gostaria de colocar também, eu acho ainda a parte da gestão das informações, dos dados, sabe? Da gente conseguir usar os dados para fazer gestão. Conseguir fazer um mapeamento das tarefas, sabe? Porque eu acho que falta isso. Falta a gente organizar. Que vai ter além da mensuração da produtividade. Né? Exato. Você olha não só a produtividade, mas como isso serve para eu melhorar processo, né, diminuir gargalo, identificar os atrasos, onde é que está dando errado, onde está dando certo, o que estamos fazendo de bom. Sim, as pessoas às vezes ficam assustadas quando você fala quando nós falamos, né, de medição de produtividade, elas ficam, nossa, vão me medir, como será que eu vou... No sentido de punibilidade. E se conseguir enxergar de outra forma, né? Que pode ser para te valorizar, né? Exato. Né? E para valorizar, é importante isso, muito importante mesmo, e também para conseguir ter melhor eficiência, melhor desempenho, né? Porque se você, igual você falou, se você consegue identificar onde que estão as questões, tanto os problemas quanto as oportunidades, né? Se você tem tudo estruturado ali, ó, mapeado, ó, gente, vamos sentar aqui, vamos enxergar esse mapa aqui, ó, tá, eu estou conseguindo ver todos os processos aqui, agora eu consigo perceber que esse processo está impactando nesse. Se eu não tivesse isso mapeado, eu não conseguia ver. Então eu acho que isso é um maior desafio, mas é um desafio que pode ser transformado numa oportunidade, porque é uma oportunidade de melhoria. Porque assim, eu até tenho algumas falas prontas, né? Que eu acho assim, que nós temos uma visão. A sociedade às vezes tem uma visão ruim da gente, né? Porque a gente não tem um instrumento claro de mensuração de produtividade e às vezes alguns capturam isso pela ineficiência, capturam o sistema e não produzem, não entregam, né? E maltrata quem precisa do serviço público, né? Maltrata no sentido de não dar a atenção necessária, né? Mas a mensuração de produtividade faz um alinhamento, né? Porque tem muita gente fazendo muita coisa, né? A maior parte das pessoas trabalha muito, né? Eu diria que sim. Acho que trabalha muito. A gente também tem uma falsa... não somos a turma do penduricário, então não temos puxadinhos salariais nem nada. Mas a gente paga muito imposto, né? A gente paga 25% de imposto, a gente paga 15% de previdência, né? Então, às vezes, assim, a gente paga 40%. Eu, no meu caso, como professor, pago 40% de imposto, você paga 30 e poucos por cento de imposto sobre o seu salário. Então, por mais que a gente tenha uma remuneração, uma boa remuneração, eu não acho que a gente tem uma má remuneração. Mas acho que isso, às vezes, faz com que as pessoas bem não percebam, mas eu pago muito imposto. Eu não sou prejudicado, né? E a ausência de uma mensuração de produtividade não sabe separar o joio do trigo, né? A gente acaba não separando isso e não mostra o quanto a gente faz também, né? O quanto se produz. Porque quando a gente olha uma produtividade medida, a gente sabe quem está trabalhando muito e o quanto trabalhou, e num momento até de precificação para fins de valorização do indivíduo dentro da estrutura organizacional na sua carreira, podia ser um instrumento bem interessante, né? Henrique, eu tenho uma última questão para você. O que você espera de, assim, olhando para o DA, você escolha um projeto que você acha que pode ajudar o DA a transformar, a ser muito melhor do que é, além da gestão de pessoas, ficou muito bom isso, acho que essa análise foi muito boa, né? Acho que quando a gente resolve isso, mas vamos pensar um pouco mais processualmente, coisas mais, assim, essa é mais intangível, né? Uma coisa mais tangível. Ter passado por frota, agora está como chefe, né? Está como diretor adjunto, né? Com um monte de responsabilidade, um monte de estresse, todo mundo querendo tudo a toda hora, que entregue, nada. Os problemas chegam primeiro, vai sobrar para você. Olhando assim, para a administração pública da USP, da reitoria, né? Que projeto você escolheria para ele? Eu, de cara, assim, eu responderia alguma coisa ligada à frota. Mas agora mesmo, você perguntando, porque
Claro, a gente não combinou nada aqui, eu não sabia nada sobre suas perguntas, né, Maurício? Eu também nem sabia, É, eu bolei algumas perguntas aqui, para é, vocês conhecerem o Henrique e conhecer o trabalho isso. dele aqui. Eu poderia falar, não, poderia falar da questão da manutenção da frota, né, através de um sistema de administração, de credenciamento Legal. de oficinas, poderia falar sobre, de repente, uma montagem de edital sistêmica e Usando IA. automatizado, usando IA, poderia falar tudo isso. Eu acho que, assim, a gente tem várias questões. Mas sabe qual é o ponto? Mas vamos dizer, eu sou um mágico que saiu da lâmpada e digo o seguinte: você tem um desejo, Uhum. né? E qual é o seu desejo que eu quero que. E eu sou o mágico da lâmpada, né? Eu acho que eu não vou caber nada, mas tudo bem. Sinceramente, sabe qual que para mim é a questão que mais me incomoda, assim, dentre essas frentes todas que nós trabalhamos, para mim é dentro das compras públicas. Eu ainda acho que o problema é o modo engessado, restrito como funcionam as compras públicas. Então, se fosse para falar qual seria o seu maior desafio, qual seria o seu maior projeto, e ele está alinhado até com o que a gente já conversou de certa forma, até com que eu acho que tanto você quanto eu temos a mesma ideia em relação a isso, você já até começou a escrever alguma coisa, para mim seria encontrar uma forma das compras públicas não serem mais baseadas em menor preço e realmente a gente encontrar caminhos de comprar com qualidade, sabe? Respeitando, porque comprar... Tirar essa, né? A gente tem uma estampa, né? Parece que tudo que a gente compra, a gente demora para comprar e quando a gente compra não tem qualidade. Porque a gente não pode continuar, sabe, comprando porcaria, porque achar que comprar porcaria é vantajoso porque é menor preço, sendo que comprar porcaria significa você ter uma entrega ruim, né? Uma usabilidade ruim. Comprar Você produtos com tem baixa funcionalidade, né? Baixa qualidade você tem técnica, maior né? reposição porque Sim. estraga mais rápido, Comprar porque tem uma vida crédito, útil né? pior. Então, assim, a questão do ciclo de vida, né? Do objeto. Então, assim, eu acho que a administração tem que bater no peito. Vamos falar da USP, então. A USP. Já que a gente não pode falar. A USP tem que bater no peito e falar: eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vou tentar ousar. Eu vou tentar fazer propor alguma coisa que vai ser disruptivo, alguma coisa que vai mudar paradigmas dentro da lei. Entendeu? Porque a lei já tem muitos instrumentos novos que não estão sendo usados. Exato. A lei, ela trouxe... Porque a gente tem que pegar, eu acho, na 1433, mais a questão, sabe, dos princípios, dos conceitos, da ideia que a lei trouxe, e menos necessariamente só ao texto frio, morto ali da lei, né? O texto, realmente. Porque o que acontece? Claro, nós temos que ser legalistas no sentido de atender tudo que está lá, mas às vezes a gente passa desse limite. Às vezes a gente quer ser muito legalista. A gente faz sempre a interpretação mais arredia, mais defensiva. Assim, a gente sempre quer fazer aquela, né? Não vamos correr riscos. E transformação na vida significa correr riscos, né? A gente precisa correr. Não é correr risco, não é ser louco. O risco calculado. Né? É o risco calculado. Então, se fosse falar qual o maior desafio, o maior projeto, aquilo que eu acho que seria criar um método, uma forma, né, da gente licitar pela qualidade. Olha, você tocou num assunto que eu acho que é bem legal lá no nosso relatório de gestão, né? Você vai entrar lá na sessão depois, Vale Refeição, credenciamento Vale Refeição. Eu conto essa história lá. Né? Eu lembro que quando eu discuti com vocês, será que não ficou muito prosa, né? Não ficou muito contextual, mas eu deixei lá as falas de quando a gente conversou com o reitor, conversamos com a PG, conversamos com o professor Scaff, né, que fazia o relacionamento com o tribunal, né, em relações institucionais, jurídicas, institucionais da USP. Hoje a gente conta um pouquinho disso, né? Todo mundo muito conservador, né? E aí você está ali fazendo uma ponte, né? Eu acho que você fala, acho que ele reflete muito bem, assim, sabe? O medo parece que deixa a gente, parece que deixa o lado engessado da lei, o nosso medo de correr risco, de inovar e a punibilidade que às vezes a gente tem, aí a gente acaba voltando no mesmo ponto, né? Assim, e não corre esse risco calculado. E sabia, Amaury, de repente poderia se esperar que eu fosse falar de alguma questão ligada à sustentabilidade e tudo mais, que é algo que vocês Que eu sabem. acho que é uma coisa interessante também, né? Mas muito pouco desenvolvida, né? Sim, muito pouco desenvolvida. A gente precisa, a administração também está engatinhando em relação a isso. Mas sabia que comprar com qualidade é comprar sustentável.
Porque, por exemplo, quando você compra um material que ele é mais durável, por exemplo, né? Você vai ter menos, por exemplo, reposição, é um exemplo, né? E daí Tem você vai menos ter giros, menos tem menos giros né? na cabeça. É, exatamente. Eu tenho, Então, vamos assim, eu acabo trocando meu carro a cada 7 anos, às vezes 8 anos, muitas vezes. Poxa, né? Você tem boa qualidade, Exato. fazendo as manutenções, né? Eu te lembro que você teve me dito isso uma vez. Você usa carro, mas usa com qualidade. Você usa de uma forma sustentável. E quando você não troca de carro, né, assim, é um exemplo, né? É isso mesmo. Você de certa modo está contribuindo. Henrique, maravilha, cara. Acho que foi muito bom conversar com você aqui, entender quem é o Henrique, que vai ficar aqui segurando as broncas do DA aí. Com certeza espero por muitos e muitos anos aí. Tá? Espero ouvir muita notícia boa de você. Aí eu sempre selecionei aqui nos nossos depoimentos aqui, para vocês dizerem assim, talvez você diz o que você quiser, tá? Tá. Ou o seu último livro que você leu, que você gostou, que você quer recomendar para alguém, ou a música que você acha que de fato pode tocar alguém, ou um filme que você assistiu, uma série, ou uma pessoa de referência, ou uma frase de efeito. Aí fica com você. Eu te dei muitas opções. Tipo, são muitas. Não é de, na verdade, eu tenho dificuldade com muitas opções. Tá bom. Não, mas assim. Livro, música. Mas eu posso. Filme. Tem um livro. Eu acho que eu vou tentar na linha do livro, né? Vamos fazer um incentivo aí. Sim, depois eu coloco os nomes aqui, né? Pode deixar que depois eu coloco o nome aí, e a referência, pessoal. Eu vou falhar no autor. Não tem problema. Se você lembrar o título, depois eu coloco aqui embaixo na descrição. Não, o livro é interessante, o livro chama Planolândia. 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 É um livro relativamente antigo. É uma cidade do plano, é uma cidade planejada. Os objetos não, os indivíduos, eles são planos. Eles são objetos planos em duas dimensões. Entendi. E ele é legal porque, de certa forma, esse livro... Planolândia, eu estava pensando que eu já tinha associado a cidade do planejamento, sabe? Assim. Entendi. Mas eu acho assim, ele é interessante porque ele mexe um pouquinho com as questões sociais, das relações, meio das castas, né? E eu gosto desse aspecto, é bem interessante. E, ao mesmo tempo, ele fica flertando com a questão multidimensional, que eu gosto muito dessa... Eu falei de tecnologia, mas eu gosto desse pensar, assim... daquilo, tempo e espaço. Daquilo que a gente ainda precisa descobrir, mas que já nos incomoda no bom sentido de... quero entender isso. A gente não consegue entender certas coisas, né? Do infinito, do tempo, das dimensões. Da existência. E é muito legal, eu gosto muito. Eu sou meio filósofo, assim, eu gosto disso. Eu já escrevi sobre filosofia, eu gosto, né? Monta um blog, Henrique. Escreve e coloca suas memórias lá. Né? Era bom, porque às vezes a gente guarda só pra gente, né? A gente é um cofre. E às vezes a gente escrevendo, mas às vezes ninguém vai ler. Cara, não interessa quem vai ler. Porque é uma forma da gente se abrir, da gente se comunicar, né? Quando eu escrevi meus livros foi um pouco nesse sentido. Eu fiz uma loucura essa semana, eu já até citei no outro depoimento, né? Que foi escrever com meus alunos uma moeda digital para a USP, né? Aí alguns já olharam e falaram assim, nossa, que loucura, não entendi nada. Nem eu entendi, entendeu? Mas tudo bem, né? Assim, acho que é isso. Mas só de ter soltado aquela ideia, eu tenho certeza que se ela não vinga daquele jeito, mas ela é uma base para alguma coisa. Ela pode despertar. Ela pode despertar. Né? Então é isso. Esse livro ele flerta Planolândia. Eu só esqueci o autor porque é muito antigo. Não é um autor que eu encontro. E daí ele flerta com essa coisa das dimensões. Então, ao mesmo tempo que ele é um romance de relações sociais ali, de castas, de relações sociais, mas ele também flerta com essa coisa meio da ficção científica, mas daquela que nos leva a nos instiga, sabe, assim, alguma coisa diferente. Então, eu gosto porque fazer uma conexão assim, as questões sociais elas são muito ligadas ao que é a universidade, ao que é o nosso trabalho, eu acho que isso é importante, e ao mesmo tempo esse negócio de você ter uma conexão com dimensões diferentes, eu acho que está muito relacionado à inovação. Porque inovação é você enxergar aquilo que ninguém está vendo. Isso aí. Né? Muito, muito boa. Então, eu acho que é uma conexão legal. Henrique, queria agradecer você, cara. Obrigado, amor. Eu agradeço. Espero muito, desejo muito sucesso para você aqui. Tá? Eu gostei muito de estar aqui conversando com você, de ter passado essas 4 horas aqui contigo, debatendo, e você falar um pouco do que é o BA para todo mundo, tá bom? Não, legal. Eu desejo o mesmo e não só num sentimento de despedida, porque eu sei que a gente vai poder continuar contando.